Fala curiosos, tudo bem com vocês? Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre algumas modalidades de esportes radicais, e entre elas estão os esportes urbanos, os do ar e os aquáticos. Confira e aproveite para começar a planejar e praticar algum deles. Esportes radicais são aqueles que envolvem algum tipo de risco físico ou perigo e elevam a adrenalina, pois, devido a condições extremas como altura, velocidade e fortes emoções, o corpo humano libera esse hormônio capaz de gerar sensações incríveis de bem-estar. Para realizar esportes radicais é indispensável o uso de aparelhos certificados, pois esse mecanismo é fundamental para garantir a segurança dos seus praticantes. Além disso, antes de realizar esses esportes é necessário ter um bom condicionamento mental, corporal e uma alimentação saudável. Apesar de todos os riscos que envolvem os esportes radicais, saiba que existem muitos benefícios, e alguns deles são o aumento da flexibilidade, tônus muscular, aumento da alegria, motivação, liberdade, além de diminuir o risco de doenças. Os esportes radicais podem ser um caminho para o autoconhecimento onde seus praticantes são capazes de encontrar deficiências e qualidades em si mesmo, que até então eram desconhecidas. Nesse sentido, ao escolher uma modalidade é importante que você tenha afinidade com ela, assim como ela te proporciona bem-estar. A seguir listamos alguns esportes radicais, confira. Esportes radicais urbanos. Os esportes radicais urbanos são mais voltados para o lazer, mas é possível ter competições dentro das modalidades. Eles são caracterizados pelo equilíbrio, velocidade e movimento. Em adição, é possível ser praticado por quase todas as idades, seja por recreação ou competição. Confira alguns exemplos. Rapel. Parece fácil, mas cruzar penhascos não é uma tarefa fácil e nem tampouco segura. Também conhecida como rapel, o abseiling é uma queda vertical assistida por uma corda. É muito comumente utilizada por alpinistas e montanhistas e suas técnicas são registradas desde 1840. Um dos maiores desafios da escalada é o Monte Everest, a maior montanha do mundo com 8.848 metros. Foi escalada pela primeira vez em 1953. O nome Everest é em homenagem ao geógrafo britânico George Everest. Um dos maiores alpinistas do Brasil é Valdemar Niklevich e foi o primeiro brasileiro a escalar o Everest. Motocross. Origem do motocross. A primeira corrida oficial envolvendo motocicletas aconteceu em 29 de novembro de 1897, em Londres, na Inglaterra. Na época, as corridas eram chamadas de motorcycle scrambles, subidas de motocicleta, e foram se tornando cada vez mais populares. Somente em 1920 a modalidade ganhou o nome de motocross e começou a ser praticada com mais intensidade. Pela falta de motocicletas feitas especialmente para o esporte, mais leves e ágeis, os próprios pilotos modificavam suas motos, sempre para buscar o máximo de velocidade e desempenho nas provas. Skate. No final da década de 1950, surfistas californianos, que já estavam sem paciência para esperar por ondas boas, resolveram pensar em uma atividade similar, mas que não dependesse das condições de clima e de maré. Eis que surge o primeiro skate, com rodinhas de patins em uma tábua de madeira com formato de prancha. Além de proporcionar muito gasto calórico, a prática tonifica a musculatura. O skate trabalha também simultaneamente as partes aeróbica e anaeróbica, contribuindo para a melhora cardiorrespiratória. Rafting. Assim como a escalada, o primeiro rafting realizado foi por necessidade, e não por esporte, em 1869, em uma expedição no Rio Colorado. Considerando a precariedade dos equipamentos e do barco de madeira, é possível imaginar os danos causados ao final. Alguns anos depois, porém, os barcos de madeira foram substituídos pelos botes infláveis e o rafting se tornou um esporte. Geralmente, o rafting é praticado em grupo, com um número de participantes dependendo do tamanho do bote. Embora a prática possa ser realizada também individualmente, isso não é indicado, já que pode levar à falta de socorro em caso de acidentes. Balonismo.
O balonismo é uma das práticas de esportes radicais mais remotas do mundo, tendo o Brasil como o melhor local para essa modalidade. Segundo os historiadores, Padre Bartolomeu foi o primeiro brasileiro a voar em um balão de ar quente. O esporte é certificado, regulamentado e muitos campeonatos são concorridos pelo mundo. Item ainda em Boituva, São Paulo, é a cidade que tem a maior área livre da América Latina, considerada a capital do paraquedismo. É uma das categorias de esporte radical mais praticada e procurada no mundo todo. Surf é um esporte individual, radical, praticado no mar. No surf, o desafio é se manter o maior tempo possível em pé sobre uma prancha, deslizando sob as ondas e realizando manobras radicais, com vários níveis de dificuldade. Não se sabe ao certo quando surgiu o surf, pois há poucos relatos, mas alguns historiadores defendem a ideia de que surgiu nas Ilhas Polinésias quando os nativos saíam para pescar e, para voltar mais rápido à terra firme, deslizavam com seus barcos através das ondas. Com o passar do tempo esta atividade tornou-se hábito entre estas civilizações. Outras teorias defendem a África Ocidental como o berço do surf. Não se sabe ao certo quando surgiu o surf, pois há poucos relatos, mas alguns historiadores defendem a ideia de que surgiu nas Ilhas Polinésias quando os nativos saíam para pescar e, para voltar mais rápido à terra firme, deslizavam com seus barcos através das ondas. Com o passar do tempo esta atividade tornou-se hábito entre estas civilizações. Outras teorias defendem a África Ocidental como o berço do surf. A asa delta. A asa delta é uma aeronave composta por tubos de alumínio, que proporcionam a sua rigidez estrutural, e uma vela feita de tecido, que funciona como a superfície que sofre forças aerodinâmicas, proporcionando a sustentação do equipamento no ar. A origem do nome asa delta se deu pela sua semelhança com a letra grega, que tem forma de triângulo, assim como o formato da asa da aeronave. Mergulho. Mergulho é uma prática esportiva que consiste em submergir, com ou sem a utilização de um aparato especial de respiração. Existem diversas modalidades de mergulho, as mais comuns são recreativas, como mergulho autônomo, mergulho livre, mergulho de apneia, entre outras denominações. Não há um consenso sobre quando o mergulho surgiu, mas ele é citado desde a Grécia Antiga, quando Homero e Platão já mencionaram a utilização de esponjas para banhos. Hoje em dia essa prática é vista como um esporte com modalidade em diversos eventos, como o Guinness e os Jogos Olímpicos. Paraquedismo. O paraquedismo é um dos esportes radicais para quem é amante de belas paisagens e, claro, para aqueles que gostam de aventura. Isso porque o indivíduo deve realizar saltos em queda livre a partir de uma determinada altura. O paraquedas, equipamento indispensável para a prática do esporte, fica armazenado em uma espécie de mochila e é usado durante o salto para diminuir o impacto do pouso e reduzir a velocidade que pode chegar até 350 km por hora. Logo, ele precisa ser aberto pelo paraquedista antes de chegar ao solo. Para quem se interessou pela modalidade, saiba que o paraquedismo pode ser praticado em dupla ou individualmente. Conheça mais detalhes sobre essa prática esportiva. Esqui na neve. O esqui é um desporto de inverno e um dos mais importantes eventos do programa dos Jogos Olímpicos de Inverno. Consiste no equilíbrio em cima de esquis, utilizados para se deslizar sobre a neve. Durante milhares de anos, o esqui foi um meio de transporte essencial nos rigorosos invernos da Escandinávia, do norte da Rússia e da Ásia Central. Só a partir do século XIX é que o esqui começou a ser praticado como um desporto, quando os esquiadores noruegueses desenvolveram as técnicas de corrida. Foi também na Noruega que surgiram as primeiras regras e onde teve lugar a primeira grande exibição de esqui, no século XIX. Na década de 1920 deu-se a grande expansão mundial da modalidade, com o esqui a tornar-se um dos mais importantes desportos dos Jogos Olímpicos de Inverno. Foi também por essa altura que surgiram as disciplinas de descida, downhill e slalom, que se juntaram às tradicionais disciplinas nórdicas de saltos, jumping, e corrida, Langlaw Racing, sob a organização da Federação Internacional de Esqui, ISF, responsável pela regulamentação e supervisionamento da modalidade a nível mundial.
Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal e deixe seu like. Até mais!